das Forças Armadas contrários a esse ataque. Há uma insatisfação crescente dentro das Forças Armadas estadunidenses com relação à possível continuidade desse conflito e a ampliação desse conflito para o restante da região, inclusive com relação ao estoque de armamentos, uma vez que os Estados Unidos está praticamente brigando sozinho, lutando sozinho, uma guerra que ele mesmo começou. E se inicia já e se constata a insatisfação de diversos aliados estadunidenses, como Emirados Árabes, como Arábia Saudita, como Bahrein, como Omã, que veem que a aliança militar com os Estados Unidos, neste momento em que os seus territórios, que abrigam bases estadunidenses, ou mantêm relações diplomáticas com o Estado de Israel, estão sendo diariamente atacados e estrategicamente atacados, o que os Estados Unidos têm feito é evacuar as suas forças desses territórios, como nós vimos hoje imagens, né, da evacuação da base militar estadunidense nos Emirados Árabes Unidos. Né? Lembrando que a base militar dos Estados Unidos no Catar também foi profundamente atingida, né? Capacidades estratégicas como a destruição pontual de radares importantíssimos para a efetividade dos ataques israelenses e estadunidenses ao território iraniano foram destruídos. Essa é a razão pela qual parte da Força Aérea Americana está praticamente voando às cegas na região, porque o principal radar estratégico foi destruído, um radar que conseguia advertir os aliados e as tropas americanas com até um alcance de 5.000 quilômetros de antecedência, né, da aproximação de aeronaves ou de mísseis. Então eu temo que esse conflito ainda vá se prolongar e com desdobramentos imprevisíveis. E um outro ponto que acho que também dá para colocar nesse pacote de imprevisibilidade, professor, é em relação à sucessão no Irã, né, que ainda é um grande ponto de interrogação. Qual vai ser o futuro do país a partir de agora? Acho que ainda está muito viva na memória a lembrança da Venezuela, né, em que houve a ação militar americana e que não significou necessariamente uma derrubada do regime. Pelo contrário, na Venezuela permanece toda a estrutura de poder chavista, toda a estrutura de repressão do Estado, a ditadura chavista, continua, só que agora sob uma outra liderança, com a Delcy Rodrigues e não mais o Nicolás Maduro. O senhor vê o risco de que algo parecido se repita no Irã, professor, com a saída, a derrubada, né, a morte do Ayatollah, mas agora não necessariamente uma volta da democracia ao Irã, professor? Não vejo. Não vejo. Primeiro porque, com todo respeito à Venezuela, o Irã não é a Venezuela. O Irã é um país que está sob sanção, sob ataque, sob censura internacional, sobre exclusão internacional há muitas décadas e que se prepara e vem se preparando para eventuais ataques como esse. Esse é o primeiro ataque ao território iraniano, diretamente feito pelos Estados Unidos e por Israel. Né? Lembrando que o Irã nunca atacou nenhum dos seus vizinhos, nunca adotou nenhuma postura militar invasiva ou agressiva fora do discurso ou das ações de grupos internos apoiados por ele em outros países, a nenhum dos seus vizinhos, né? Mas o sistema iraniano de governo ele é estruturado justamente para não ter esse problema. A Constituição iraniana é clara e detalhista com relação à sucessão tanto do líder supremo quanto do presidente, a realização de eleições. Todo o procedimento que foi adotado nas últimas 48 horas depois da confirmação da morte de Ali Khamenei está previsto na Constituição iraniana, tanto é que o regime continua, o regime se sustenta e continua, e os ataques e os revides, né, a resposta iraniana continua ocorrendo sem qualquer tipo de alteração. Outra coisa que nós temos que lembrar é que a Constituição iraniana prevê essa possibilidade de vacância no cargo, de vazio no cargo de líder supremo. A única vez que isso foi testado, obviamente, foi quando morreu o Ayatollah Khomeini e ascendeu ao poder por escolha do Conselho de Peritos, né, que é formado por 88 clérigos, né, 88 ayatollahs, subiu ao poder o Ali Khamenei, né? A primeira coisa que se faz é a formação do Conselho Interino de Governo, que já tem composição estabelecida constitucionalmente, é o presidente do Irã, o chefe do Poder Judiciário e
o representante do Conselho de Guardiães, que é o decano, vamos dizer assim, do Conselho de Guardiães, também um líder religioso, que vai governar interinamente. No Irã, além disso, além dessa estrutura, nós temos outras estruturas descentralizadas que permitem que, ainda que o regime fique momentaneamente acéfalo, ele persista, ele não sofra qualquer tipo de abalo. Me surpreende que os Estados Unidos e Israel tenham sido ingênuos a ponto de achar que matar Ali Khamenei desestabilizaria o regime como um todo. Talvez se baseando no precedente de outras invasões ou outros ataques anteriores, como no Afeganistão, como na Líbia e em outras regiões do planeta. Mas uma coisa que nós temos também que ter em mente é que, ainda que haja parcelas da sociedade iraniana descontentes, dissidentes em relação ao governo dos ayatollahs, à teocracia, ao governo de mão de ferro que Khamenei impunha ao seu país, né, a ditadura da lei islâmica, a violação de direitos humanos, isso não torna essa parcela dissidente da população imediatamente simpática ou receosa ou ansiosa para a chegada dos Estados Unidos ou para que suba um governo alinhado aos Estados Unidos. Se os dissidentes iranianos não gostam do seu governo, eles gostam menos ainda dos Estados Unidos da América e das potências ocidentais ou de qualquer ideia próxima ao imperialismo ou à submissão imperialista. E, ao contrário da Líbia, ao contrário da Síria, ao contrário do Afeganistão, não existem, até onde nós temos conhecimento, milícias armadas, grupos dissidentes armados que poderiam aproveitar um eventual vácuo de poder na liderança suprema do país ou no governo supremo do país para se lançar na deposição do restante do regime. Isso não ocorre no Irã. Não há uma milícia, um grupo armado ou uma força militar dissidente capaz de tomar o governo. A única forma que os Estados Unidos e Israel terão de mudar o regime, a estrutura governamental no Irã, será colocando tropas no território, o que eu acredito que não esteja nos planos nem de Israel, nem dos Estados Unidos, porque eles esperavam ou esperam que esse conflito se resolva rapidamente, o que, a meu ver, não vai acontecer. Perfeito. Essa é a análise do professor de Direito Internacional da Unifesp, João Amorim. Obrigado, professor, pela presença aqui. Muito bom ouvi-lo. Bom começo de semana e boa noite por aí. Muito obrigado, Vitor. Um ótimo começo de semana para vocês. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço. Boa noite. Combinado. Obrigado. Abração, professor.